Olá, tudo bem? Bom dia. Aqui é de manhã, né? Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Bom, essa semana eu estou fazendo uma semana sobre relacionamento, entrando um pouquinho da visão sistêmica, tá? Constelação familiar, para quem conhece ou não conhece. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos relacionados a relacionamento afetivo, né? Claro que tudo é um relacionamento. Você tem relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos. Você tem relacionamento com seus filhos, né? Com seus parentes, com o dinheiro também é um relacionamento. Mas hoje a gente vai falar sobre relacionamento afetivo, né, de casal. Então, eu quis começar com este tema. Eu já falei sobre um pouco assim, introdutório, né, como que seria a nossa semana. E essa semana eu quero trazer alguns assuntos relacionados, né, ao nosso sistema familiar, porque a gente também traz um pouco dos relacionamentos passados, né? Tanto os nossos quanto dos nossos ancestrais. Então, se sua mãe teve algum relacionamento antes de ter você, né? Por exemplo, se a sua mãe tinha uma pessoa que ela gostava e por obrigação ela casou com seu pai, esse relacionamento ele traz também alguma memória, né, tanto para sua mãe quanto para o sistema, né? E esse relacionamento ele precisa ser incluído para que você seja liberado, porque se ela não tivesse casado com o seu pai, você não estaria aqui hoje, né? Então, alguns relacionamentos, como antigamente era muito casamento arranjado, né? Então é assim, aí acaba trazendo, interferindo, né? Porque ela guardou aquela mágoa, né? Vamos se dizer assim, de que ela queria casar com aquela pessoa, né? Naquele tempo, e por obrigação ela casou com o seu pai. Vamos, né, colocar nesse sentido. E aí acaba que o relacionamento em si, ele se sente excluído, né, de alguma forma, e isso atrapalha assim todo o sistema familiar, tá? Mas hoje nós vamos abordar um tema bem interessante, né? Eu já passei por isso diversas vezes, né? Que é relacionamento abusivo. Como identificar, como saber se você está em um relacionamento abusivo. Tem uma frase que eu escrevi aqui e fala assim: entrar no relacionamento quando você está carente é a mesma coisa de ir no mercado com fome, porque qualquer coisa vai servir. E eu já passei muito por isso, sabe? Naquela carência, naquele vazio existencial, querendo estar com alguém, né? Muitas coisas eu aprendi no tempo quando eu era evangélica, que eu era solteira, não tinha relacionamento. Então, muitas coisas eu aprendi como lidar, né, com o próximo relacionamento que viria na minha vida, como o meu marido hoje, né? Hoje eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, né? Na época que eu conheci meu marido só tinha a minha pequena, a Lívia, a minha mais velha, ela tinha 3 aninhos. Hoje ela tá com 9, vai fazer 10 anos. E eu sou casada, já tem 6 anos, né? Vai fazer 6 anos mês que vem que eu tô com meu marido. E desse relacionamento nós temos 2 filhos, né? 2 filhos num casal, o Henrique e a Niuli. E assim, muita coisa eu aprendi quando eu estava dentro
da igreja, né? Quando eu era evangélica, como saber lidar, né? Mas muitas coisas também eu fui aprendendo no meu autoconhecimento, né? Entendendo quem eu sou realmente, como que eu sou, porque a gente tem coisas que eu nem imaginava que eu ia descobrir de mim mesma, né? Eu nem imaginava que eu gostava daquilo ou que eu não gostava daquilo. Por isso que é muito importante você se autoconhecer primeiro, antes de entrar num relacionamento, porque assim você vai saber exatamente qual é o tipo de pessoa que vai atrair, que você vai atrair, né? A mente do homem ela é totalmente diferente da mente da mulher, né? Eu vou contar um pouco da história, como que aconteceu dos primórdios, como que era o tempo das cavernas, enfim, né? Tempo de tribo. Eu vou contar um pouquinho da história, né? Eu achei muito interessante e achei muito legal trazer este tema, né? E esta história para este vídeo, para vocês entenderem como tudo começou, né? Então, mas antes disso, falando um pouquinho da nossa mente, nós, todos os seres humanos, ele tem a primeira mente, que a mente chama cérebro reptiliano, que é aquela mente da sobrevivência, sabe? Então, eu acho que parece que fica aqui, alguma coisa aqui, eu acho que é aqui na nuca, se eu não me engano é aqui. Já estudei um pouquinho sobre PNL, né? Então, se eu não me engano, é um pouquinho aqui, que fica esse cérebro. E é o cérebro da sobrevivência, do egoísmo, né? Aquela coisa que tudo é meu, é meu, é meu, não dou pra ninguém, não divido com ninguém. E engraçado que o homem, por sua vez, ele usa muito este cérebro. Usa demais. Então, assim, quando a mulher ela quer ter uma discussão no relacionamento, a gente fica doido, né? Porque a gente quer quebrar o pau, quer falar e quer discutir, e ele fica lá, tipo assim, né? Tá louca, tá doida. E aí, o que acontece? Eles entram naquela caixinha preta deles e fica lá, e você tá lá falando que nem uma louca, que nem uma tagarela, e ele não tá nem aí, nem entendeu mais o que você tá falando. Tem uns que sim, que ainda continuam discutindo, mas tem uns que não tá nem aí, né? Se não é interessante pra eles deixam você falando. Já aconteceu muito comigo, gente. É uma loucura. Mas enfim, e é isso, né? Então é por isso que muitos homens eles não são daqueles assim de discutir, até mesmo se você prestar atenção, quando vocês querem conversar de algum assunto que lhe interessa, eles não estão, eles só ficam só concordando, eles não estão entendendo nada do que você está falando. Não é só de discussão, tá? Qualquer assunto que não for interessante para eles não vão prestar atenção. Isso é deles, é da natureza deles. Tá tudo certo, tá tudo bem, a gente que lute, né? Como se diz, a gente que lute. Bom, falando um pouquinho, né, da história, como que tudo começou, antigamente, né, o mundo ele era matriarcal, né? Ele é muito da mãe, da mulher. Por quê? Os homens ele idolatravam as mulheres, porque só pelo fato delas gerar, né, cuidar, amamentar, então eles começaram a idolatrar a mulher, né? Então tinha muito respeito, tinha muito amor, né? Eles cuidavam realmente da mulher. Os homens saíam para caçar, as mulheres cuidavam das crianças, né?
Engraçado que eles não sabiam como que era feito os filhos. Por quê, né? Só entendia que a mulher ficava grávida, nascia uma criança e tá tudo bem. Eles não tinha nem ideia de como que era gerado, né? Eles não tinham essa ideia. Então, eu tô lendo aqui, gente, porque eu anoto tudo que eu preciso falar para não esquecer, tá? Então, eu sempre vou estar olhando aqui pro caderno, tá bom? Então, nesse tempo, os homens saíam para caçar, as mulheres cuidavam da caverna, cuidavam das crianças. E se os homens fossem atacados por algum animal, algum bicho, né, na floresta, eles sangravam bastante e acabavam morrendo, né? Acabava morrendo. E a mulher, ela sangrava por 7 dias e não morria. E eles achavam isso incrível, porque as mulheres tinham menstruação, né? Nós temos. E eles achavam incrível e não entendiam o porquê. E então isso daí também foi uma forma deles, né, admirar isso nas mulheres antigamente. E aí, o que aconteceu? Quando as mulheres eles iam caçar, aí eles traziam a caça, elas preparavam. Até que quando eles descobriram o fogo, né, também. Eles descobriram o fogo, não sei o que aconteceu, se foi um raio que desceu, se foi a pedra que pegou lá e saiu fogo. Só que como eles não sabiam como foi feito, eles não deixavam aquele fogo apagar. Então quem cuidava do fogo era a mulher. Enquanto eles saíam, elas alimentavam o fogo. Então, na cabeça deles, eles também tinham esse poder, elas também tinham esse poder do fogo, né, de cuidar, de alimentar o fogo, para o fogo não apagar. Até que, quando eles traziam a caça, elas cortavam, faziam, né, lá, e assava e dava um sabor diferente. Então, também isso, na arte da culinária, né, enfim. Até que quando veio também as frutas, e elas deixavam cair na terra e nasciam, né, nasciam as sementes, das sementes nasciam as árvores, enfim, eles também acharam que foi a mulher que fez, que descobriu, enfim. Então a mulher tinha muito poder naquele tempo. E aí o que aconteceu? Quando, passado o tempo, né, eles faziam aquela mulher, a mais velha, ela era como a deusa, né? Ela era como fosse a líder da tribo. Então ela era a grande mãe, né? Era como fosse a mãe da terra, a mãe, né? A mãe que gera, a mãe que cria, a mãe que cuida. Então ela era muito idolatrada. E aí o que aconteceu? Teve um tempo que eles fizeram todo ano, eles faziam o festival da fertilização, né? Então era um dia ou era um final de semana, eu não sei exatamente quanto tempo durava este festival, mas era aquela coisa, os homens e as mulheres iam lá, todo mundo transava com todo mundo, né? E depois as mulheres engravidavam e ficava um ano de boa. Depois que as crianças paravam de amamentar, faziam outro festival. Então nisso era assim. Só que tem um detalhe, né? Até então eles não sabiam exatamente como que os filhos nasciam. Mas quando eles começaram a pegar animais domésticos, né? Animais, né? Que eles cuidavam e eles viram como que os animais nasciam, eles entenderam que era assim que as crianças também nasciam. Mas foi assim que eles descobriram como que a criança era gerada, né?
Então, aí nesse festival, iam lá todo mundo tal. Aí depois que aconteceu tudo que acontecia, as mulheres girava, tinha criança, tudo. E os homens achavam isso o máximo. E as mulheres, ela tinha muita conexão espiritual também, né? Nós mulheres, nós viemos dessa conexão divina, né? E os homens, eles sempre foram preparados para caçar, trazer o alimento, cuidar da família nesse sentido. Então, antigamente não existia uma família específica. Eu tenho a minha casa, meu filho, meu marido, não. Era todo mundo junto. Os adultos, todo mundo cuidava de todos. Os filhos eram de todos. Não tinha tipo, meu filho, o filho dela. Não era assim, tá? Até que aconteceu a primeira revolução. E foi uma mulher. Primeira revolução feminina. Uma mulher dentro dessas tribos. E não era só em um lugar não, tá, gente? Era no mundo inteiro. Existia tribos e aldeias, enfim, no mundo inteiro. Então, uma mulher falou assim, ó, eu não vou mais participar do festival da fertilização. Eu não vou. E aí todo mundo achou estranho, né? Por quê, né? Ela falou que não queria, mas assim, não que fosse obrigado, tá? Era como fosse uma lei que todas as mulheres fossem, tal, tivessem. Então, ou seja, as meninas, quando elas vinham ser mocinha, depois que elas tinham a menstruação, tudo, aí eles entendiam que ali ela já estava pronta para ser mãe. Eu creio, né, que antigamente era bem mais demorado para ter as primeiras menstruações, né? Porque hoje em dia, gente, é tudo assim rápido. Nossa, as meninas estão com o corpo parecendo de 12, 15 anos. A minha filha tem 9 anos. Mas se você ver, ela parece que tem 12, 13 anos. E ela ficou mocinha. Antigamente demorava muito. Tinha meninas que iam ser mocinha lá para 14, 15 anos. Então eu creio que naquele tempo demorava mais para ter a primeira menstruação, né? Mas enfim, continuando aqui. Então, com isso ela falou que não ia mais, que ela não queria mais. E o que aconteceu? No outro mês ela menstruou, né? Voltou a menstruar. E aí todo mundo achou aquilo um absurdo, achou que foi um pecado e que ela não podia estar junto mais da aldeia. E não só ela, tá? Outras mulheres de outras tribos também fizeram a mesma coisa. E o que aconteceu? Elas foram embora. Elas foram expulsas da tribo. E aí onde elas foram morar? No meio da floresta, nas matas. Foi daí que surgiu as primeiras bruxas, feiticeiras, curandeiras. Porque ali elas sozinhas, elas aprendiam muito sobre a magia, né? Sobre a natureza, as ervas, né? Então elas aprendiam muito sobre isso. E aí quando tinha alguma doença, alguma coisa, alguém, né, na tribo que ficava doente, iam recorrer a elas. Então foi assim que começou. E aí como que elas sobreviviam? Elas não saíam de dia, saía só à noite. Elas criavam gatos, né? Então elas tinham gatos. E os gatos, e elas saíam com os gatos à noite para caçar os ratos. E eles traziam os ratos, ela preparava e dividia com os gatos. Era assim que elas sobreviviam. É bem interessante, né? Bom, enfim. E aí, o que aconteceu? Então, essa mulher, né? Ela foi ser chamada de a feiticeira, a bruxa, né? A curandeira. Mas não que ela fazia maldade como muitos falavam, né? É porque ela adquiria muita sabedoria.
Por isso que existiram muitas mulheres que foram queimadas, né, na fogueira, anos e anos depois, por conta disso, pela sabedoria que tinha, né? E isso é da nossa essência. A nossa essência tem muita sabedoria. A nossa essência sabe tudo, né? E ela acessava essa essência dela. Ela acessava essa centelha divina dela. Então ela adquiria aquele poder, né? E isso assustava as pessoas. Com o passar do tempo, né? Depois de tudo isso que aconteceu, teve uma segunda revolução, né? Mas dessa vez foi um homem que começou. Por quê? Porque os homens, eles não queriam mais transar só uma vez no ano. Eles queriam mais. Queria mais, queria mais, queria mais. E aí foi onde começou, algum grupinho começou a se juntar, começou a estuprar as mulheres, matar as mulheres, né? E isso que acontecia, eles começavam a dominar as tribos. Algumas mulheres fizeram o quê? Começaram a ficar do lado deles, né? Ceder, né? Falando, bom, já que é isso que eles querem, então vamos ceder, mas eu não vou morrer, né? Por causa disso. E aí elas começaram a ficar do lado, até que eles começaram a tomar posse, né? Tomar posse daquela tribo. Então a tribo deixou de ser da mulher e acabou sendo do homem. E aí o líder, né? O líder tinha várias e várias mulheres e aí eles saíam para caçar. E não somente isso, né? Aí começaram a querer tomar outras e outras tribos. Foi daí que começou as guerras, né? E eles começaram a tomar outras tribos também, né? E aí as mulheres, na sabedoria delas, acabava ficando do lado deles também. Então elas perderam, né, aquela posição toda. E aí eles falaram assim, bom, a mulher, ela já tem aquele nome de mãe terra, alguma coisa assim. E aí, gente, como que vamos dar? A gente precisa de um nome. Aí foi daí que veio o nome pai, né? Interessante. Foi daí que veio o nome pai. E aí ficou pai e mãe, né? Só que eles fizeram uma lei. Não pode matar o pai e mãe. Ou seja, a mãe que seria a mulher mais velha no caso, né? Eu acho. A líder, né? Não pode matar o pai, porque senão seria um pecado, desonra, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver que se eu não tô esquecendo, tô tentando ver se tá certinho. Bom, enfim. E aí aqueles homens iam para a guerra, as mulheres continuavam ficando dentro de casa, dentro da caverna, da tribo, mas elas não ficavam só, porque elas cultivavam, elas cultivavam, elas teciam, elas cuidavam das crianças. Então, assim, elas não ficavam paradas, só esperando os homens voltar com a caça, enfim. Elas trabalhavam e muito, né? Porque através das plantações, né? Porque tinha vezes que eles demoravam muito para voltar, então elas tinham que ir se virando, né? E foi através das plantações que elas traziam o alimento, né? Foi assim que começou, né? Então, e eu acho, assim, na minha opinião agora, falando um pouquinho, que não deveria, não precisaria ter existido tudo isso, né? Porque nós temos o yin e yang dentro da gente. Nós temos metade pai e metade mãe dentro da gente. Às vezes, pelo poder, né, as pessoas acabam destruindo outra, como aconteceu, né, nessa história. E isso foi uma história verdadeira, né? Mas a gente um precisa do outro. Não precisa ter essa rivalidade. Por isso que hoje os homens, eles têm muito medo das mulheres, tá?
Eles têm sim, eles têm muito medo, porque nós somos muito inteligentes, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Aí fica naquela briga de poder, de não deixar a mulher receber mais do que o homem, ou ter cargos, né, como homens, aí fica naquela, sabe, naquele preconceito, né? E aí, o que acontecia? Eu acho, sim, que deveria ter mais esse equilíbrio, né? Se todos soubessem, né, disso, o mundo seria outra. O mundo seria bem melhor, porque ia ter equilíbrio. Um ia entender que o outro complementa o outro, né? Um complementa o outro. E não existiria tantas guerras, tantas, né, brigas por direitos, né? Porque nós mulheres, nós temos aquela conexão divina. Se você vê a maioria que está numa igreja, que busca o espiritual, né? Graças a Deus tem bastante homens que estão despertando, mas a maioria são mulheres, porque é da nossa essência. É da nossa essência ter este contato espiritual, né? E o Bert Helling, ele fala que homem e mulher, eles são iguais, não tem diferença. Dentro de um relacionamento, os dois são iguais, não existe separação, porque, são iguais. Quando você precisa do seu marido, né, ou ele precisa de você, os dois vão sentar e vão conversar. Não tem esse negócio de, o homem pode ser, sim, vou falar assim, o homem da casa, né? É o chefe de família, né? E eles gostam dessa oposição, porque eles gostam de proteger a família, é da essência deles também. Mas quando você precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão, você vai conversar com o seu parceiro. Vocês vão sentar e vão conversar. E aí, gente, depois de contar essa história, eu vou trazer um pouquinho situações para identificar e como identificar se você também está passando por relacionamentos abusivos, tá bom? Então, uma das situações é o ciúmes excessivo. Ciúmes demais, gente, me desculpa, não é amor. Se você sente ou o seu parceiro sente, não é amor. Isso daí é a pessoa querendo te prender de alguma forma, sabe? Mas é que eu gosto de proteger. Não, eu tenho ciúmes porque eu amo demais, gente. Pelo amor de Deus, o amor, ele não tem ciúmes. O amor, ele não maltrata, né? Controle, querendo controlar tudo também é uma situação, né? Tudo que você faz, se você coloca uma roupa, quer controlar, quer escolher a sua roupa, quer controlar a hora que você chega, quer controlar a hora que você sai, quer olhar, né? Tudo. Então, é uma forma também, invasão de privacidade, ficar vendo o seu celular, querendo saber senha, isso daí também é uma situação abusiva, né? Afastar você da família, dos seus amigos, suas amigas, né? Não querer que você saia, né? Isso daí também né? Chantagem emocional. Nossa, é complicado, muito complicado. Chantagem emocional, faz drama por tudo. Tá bom, tudo bem. Não precisa mais não. Aí você fala um não, pronto, já vira a cara, já fica com um beiço lá embaixo. Destruição de autoestima. Nossa, quem nunca?
Eu já passei por isso que eu tô falando assim, quem nunca, né? Já passei por muitos relacionamentos abusivos. Depois vou contar a minha história, mas tudo isso foi procurando meu pai. E eu aceitava, né? Teve uma vez, assim que eu ganhei a minha filha mais nova, a mais velha, quer dizer, a minha primeira. Acho que ela não tinha nem 10 dias. E o pai dela falou assim pra mim: Nossa, você tá gorda. Você não vai emagrecer, não? Falei, gente, foi cesariana, eu tava bem inchada. Imagina, né? E demora mesmo, cesariana demora muito pra voltar ao corpo. Bom, mas já passei fora as outras coisas, né? Fora outras ofensas. Então, quando um homem começa a te ofender, procurar defeito em você, presta atenção, tá? Presta atenção. Invalidação dos seus sentimentos. Ah, você tá com frescura. Ah, tá de mimimi. Ah, você não tá sentindo nada. Para com isso, não sei o quê. Isso daí também faz parte, né? É uma situação. Falta de diálogo sobre dinheiro. Quando a pessoa fica escondendo de você quanto que ganha, o que tá gastando, né? Isso daí também faz parte. Usar dinheiro sem te comunicar. Usar o dinheiro sem te comunicar, por exemplo. Né? Se você tem um cartão de crédito e a pessoa pega, ou cartão, qualquer tipo, ou dinheiro mesmo, ele pega sem te avisar. Já tive uma amiga que passou por isso. Foi bem complicado a vida dela. Ela era evangélica na época. Foi bem complicado. Nossa, Mas hoje a gente entende que a gente atrai as pessoas, as situações, né? Mas presta atenção nisso daí também, viu? Ficar usando os filhos como chantagem. Ah, eu vou tirar seu filho. Ah, eu vou na justiça, eu vou pegar ele de você. Ah, já passei por isso também. Passei por isso também. E não foi fácil, eu morria de medo, morria. Mas só que depois eu comecei a falar assim, até parece, né? Até parece. Na primeira oportunidade já vai devolver. Porque ninguém quer responsabilidade. Não quer. E a mãe, ela vai ter responsabilidade com seu filho até o final. Entendeu? Mas eu já passei por isso também. E o medo era grande, viu? Era grande. Bom, exigir sexo, né? Exigir, você tem que fazer, você tem que, sabe? Você tem que. É obrigação sua, não é, gente. O corpo é seu. Você tem que saber a hora que quer, o momento que quer. Não é assim. Porque pro homem, todo dia, e oba-oba, filho. Não é assim. E a gente demora. A gente demora para sentir desejos. A gente tem muitas coisas para fazer. Né? Ainda mais quando a pessoa é mãe, né? Mãe, dona de casa. Então não é fácil. E tem homem que ele quer na hora que ele quer e pronto, acabou. E não é assim. Não é assim. Aí, tipo, fora que só pensa nele, só ele que vai e você tá lá ainda. Né? Como isso? Ameaças que vai te matar, que vai te bater. Isso daí também é uma situação. Quando fica ameaçando, eu vou te bater, eu vou quebrar sua cara, eu vou te matar. Se eu souber que você tá fazendo isso, eu vou te matar. Toma muito cuidado, viu, gente? Começa a prestar atenção. E violência física também. Começou um empurrão, um chutinho, um não sei o que, você já começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção, tá? Você nasceu para ser feliz. Eu sempre falo e eu sempre vou dizer isso em todos os meus vídeos. Você nasceu para ser feliz, para ser amada, para ser respeitada. Se ame primeiro. Busca o seu autoconhecimento.
esta semana do relacionamento não é somente para mulheres que têm uma pessoa do lado. É para solteiras também, porque assim elas vão entender, vão saber, né? Vão se preparar. Quando tiver uma pessoa para vir, ela vai entender. Eu sempre falo, você quer conhecer se essa pessoa é realmente para você? Observa como que ele trata os pais. E se os pais não estiverem mais aqui, pergunta como que era a sua relação com seu pai, como que era a sua relação com a sua mãe. E presta atenção nas falas, tá? Porque o primeiro princípio, já diz a Bíblia, é honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. A pessoa que honra o pai e mãe, ela vai ser sempre abençoada na vida, tá bom? É uma coisa que eu falo muito com a minha filha. Ela já vai fazer 10 anos, né? E eu sempre falo, arruma quando for no seu momentinho lá de gostar de namoradinho, ver como que ele trata os pais dele. Porque vai ser assim que vai te tratar. Se eu soubesse disso, eu não teria passado por tantos relacionamentos abusivos na minha vida. E esse meu marido, que hoje a gente tem, a primeira coisa que eu observava era como que ele falava dos pais. E isso eu aprendi, não foi no autoconhecimento não, foi na igreja mesmo, quando eu era evangélica. Então presta atenção, tá? Tem a técnica do respeito, né? Porque já foi feita, essa técnica é maravilhosa, você pode também aplicar, né, com seu marido, né? Vai observando. Teve a outra que eu falei da técnica do elogio e essa eu vou falar da técnica do respeito. O grupo, né? Vou passar também lá no grupo, tá? Essa técnica, vou reforçar lá para quem está lá, tá? Então, assim, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, né, com os homens. Então, para eles, gente, respeito, amor e respeito é a mesma coisa. Eles não sabem identificar o que é o que. Para eles é a mesma coisa. Então, o homem, se você perguntar para ele, ele não vai saber. Você prefere amor ou você prefere respeito? Eles não vão saber responder. Mas se a mulher desrespeita eles, eles falam que a mulher não ama. É incrível. Então, presta atenção nisso que eu vou dizer. Não é que todas, não é que você precisa respeitar, né? Mas ele precisa se sentir respeitado. O homem precisa se sentir respeitado. E como que você desrespeita eles? Como, né? Quando ele se sente desrespeitado quando você grita com ele na frente de outras pessoas. Quando você joga alguma coisa na cara dele, né? Na frente de outra pessoa. Quando você toma decisões sem comunicar ele se sente desrespeitado. Quando você lidera alguma situação, uma viagem, alguma coisa na frente sem comunicar, né? Ele se sente desrespeitado a ponto de ir embora. Ele fala que você não ama ele quando você faz isso. Então presta atenção, observa, tá? O homem, ele nasceu para servir a mulher. Eles gostam. Eles falam que não, porque eles falam assim, mas eu não vou ser mandado por mulher. E não é questão de ser mandado, eles amam cuidar, eles amam servir. Meu marido mesmo, ele gosta de servir, ele adora fazer alguma coisa que vai beneficiar toda a família, por exemplo, entendeu? Ele gosta de receber pessoas aqui para vir comer, né? Fazer alguma coisa, ele gosta disso. E você observa bem, né, como que é o seu parceiro.
E eles ficam muito felizes, viu? Quando a mulher dele tá feliz, eles ficam muito felizes. Então é isso, gente. É sobre isso que eu queria falar, né, no vídeo de hoje. Presta atenção, tá? Quando for ter uma pessoa do seu lado, observa, cuidado, se ame, se cuide, se respeita, em primeiro lugar. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e gratidão por você estar aqui. Beijo. Tchau.